Olá, galácticos e galácticas, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. Vim trazer esse vídeo aqui. Finalmente, Ricardo abre o coração e diz toda a verdade, os motivos que ele saiu da CCB. Olha que importante, hein? Eu recebi alguns contatos de alguns irmãos da CCB dizendo que era tudo mentira, que não teve dossiê, nada contra ele, que não foi nada contra ele, que era mentira esse dossiê. E agora o próprio Ricardo vem contar a história verdadeira que aconteceu. E pasmem, o irmão da CCB mentiu para mim. É triste, né? Mas é por isso que me fez, até o momento, estar longe da CCB, né? Por isso que eu estou longe da CCB, porque eles mentem. Aí fica difícil, né? Vamos ver aqui o que o Ricardo falou, vamos analisar junto, deixar ele falar bastante, tá bom? Ele confessou hoje, fez uma live lá com o nosso irmão César Cavalcante e contou tudo, irmãos. Aqui ele começa perguntando aqui como é que foi. O César pergunta para ele, os haters, as pessoas te atacaram muito, como é que foi? Vamos ouvir aqui, gente. Ele conta toda a verdade aqui, olha só. Eu vivi dentro da congregação, então eu tenho pela congregação um carinho muito grande, né? Tenho familiares lá, amigos, mas essa minha saída, quando ela ocorre, ela faz um grupo, né, da igreja e fazer ameaças anônimas. Eu recebo, mesmo sem tecer críticas contra a instituição, eu recebo mensagens de haters, mensagens anônimas, mensagens de pessoas que não querem se identificar, ou outras até pessoas que se identificam, dizendo que eu caí da graça, que eu apostatei da fé, olha só, gente, que eu sou um anticristo, e outros adjetivos mais que entristecem, não é? E eu jamais fiz nenhuma crítica para agredir, para vilipendiar, né? E como que é processar isso, Ricardo? Porque, por exemplo, um dia você é ancião, tá lá, beleza. Aí agora que você não faz... Por que você saiu, você foi convidado a se retirar? Olha só. Eu fiquei no ministério de ancião por 2 anos, não é? Eu já falei sobre... Ele saiu por conta própria ou foi obrigado? Isso, em outras conversas. Quando eu sou ordenado ao ministério de ancião, em uma das manhãs eu oro, vou ler a Bíblia. Após a leitura da Bíblia, eu sinto que o Espírito Santo toca na minha consciência. Eu não tenho uma revelação, uma visão, um arrebatamento de sentidos. Uma direção. Exatamente. Isso é o trabalho do Espírito Santo, claro, porque é o Espírito Santo que convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Então ele é o grande convencedor, não é? Então o Espírito Santo ele trabalha na nossa consciência. E naquela manhã, uma voz interior, que eu creio ter sido a voz do Espírito Santo, me propõe a seguinte dúvida: e se quando você chegar diante do tribunal de Cristo, alguém te perguntar e te disser, você sabia e conhecia a verdade do Evangelho, e você preferiu, por ser mais cômodo, pregar uma verdade institucional em detrimento da verdade do Evangelho? Olha só que o Espírito Santo de Deus falou para ele. Por causa de uma verdade institucional, da instituição, você vai ocultar a verdade do Evangelho por causa da instituição? Olha, gente, o Espírito Santo de Deus falou para ele, hein? Aquilo eu fui tomado... Como é que dorme depois? Exatamente. Eu fui tomado de um solavanco, e pela primeira vez, e se não naquele dia ou nos próximos dias, eu preguei Efésios, a salvação é pela graça. Dizendo que a graça não é um CNPJ, a graça não é uma razão social, endereço, a graça é o favor da cruz, é o favor imerecido de Jesus por nós. Glória a Deus por isso. Então aquilo me causa esse impacto muito grande, e passo, desde então, a apresentar nas minhas pregações, essencialmente, as doutrinas cristãs básicas, centrais do cristianismo. Salvação pela graça, tá? Exatamente. Justificação pela fé. Exatamente. Agora, mas objetivamente, você decide sair ou você é convidado a se retirar? Agora, quando eu começo a fazer esse tipo de pregações, eu percebo que uma ala da igreja, ela fica visivelmente incomodada. Quer dizer, pregar o Evangelho. Agora ele vai contar tudo, ó. César Cavalcante, pregar o Evangelho. Expondo o texto é um problema. Então diziam que as pregações eram longas, que o povo o povo era carente da resposta profética, e cheguei
a receber irmãos que me procuravam no escritório. Olha isso aqui que ele vai revelar, gente, que falaram para ele, ó, irmãos do ministério, pelo que eu entendi aqui, ó. E dizia: a Irmandade precisa de uma balinha, Olha. de uma alegria, né? E a Irmandade só ouve de Paulo. Meu né? Deus. Inclusive tem um dia do meu devocional que o título é Paulo de novo. Isso eu sofri na pele, porque diziam que eu só pregava Paulo, que eu só pregava justificação, salvação pela graça. Olha, gente. Cristo todo dia, Cristo em toda Cadê o palavra. movimento? Cadê o... E eu respondia para o irmão, mas a nossa instituição leva o nome de Cristo, no nome da igreja. Meu Deus, que forte, irmãos. Ele falou por irmão, mas a nossa instituição leva o nome de Cristo. Só ficar pregando. Olha que falaram para ele, dá uma balinha pro povo, dá tipo assim, uma pregação de benção pro povo. Gente, olha isso aqui, Brasil, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, olha isso aqui, gente. Eu vou ter que voltar esse pedacinho aqui, ó. Meu Deus, olha o que ele falou aqui, gente. Até... Meu Deus do céu. E eu respondi para o irmão, mas a nossa instituição leva o nome de Cristo no nome da igreja. E eu não tenho outro discurso. A pregação de Paulo era Cristo e Cristo crucificado. Eu dizia a eles, me foi imposta essa obrigação. Então isso causa um mal-estar. Uma ala da igreja fica visivelmente incomodado com a minha postura. Porém, esse incômodo era um incômodo tácito, não era declarado. Isso vai se avolumar com a chegada do livro? Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Por quê? Mesmo que houvesse esse incômodo, eu continuava cumprindo a minha agenda ministerial de atendimentos, dentro de São Paulo, fora, em outros estados. Porém, vem a proposta do livro. No meio da proposta do livro, eu já sentia uma certa restrição de uma ala da igreja. Então, falas direcionadas, discursos que me eram direcionados em reuniões. Então, eu percebi. Já tinha uma ala que, em discurso em reuniões, então tudo aquilo que eu fiz vídeo aqui era verdade, né? E contavam para nós, só que tinha várias versões, e aqui ele confirma que tinha, na reunião ele era atacado, e ele fala aqui do dossiê, olha só. E que, de fato, uma ala já se incomodava. Quando surge, então, a questão do livro, eu crio um Instagram, meu Instagram. Ele foi criado para divulgação do livro, porque faz parte da minha profissão. Como o senhor expôs aí, eu sou um profissional da palavra, escrita, falada, sou professor de redação, professor de literatura, advogado, então eu sou um profissional da palavra. Quando eu crio o Instagram, era para divulgar o livro. Qual era a meta? Até o lançamento do livro, se nós tivermos uns 1000 seguidores, então era uma ferramenta eficaz de divulgar o livro. E isso explode, e nós temos milhares de seguidores hoje no Instagram. Isso começa a incomodar. Por quê? A congregação ela tem um código de ética que diz que os irmãos do ministério não podem se valer de redes sociais para discutir doutrinas. Ela veda isso, e sob pena de perda do ministério. Igualmente, ela diz neste código de ética que os irmãos do ministério não podem participar de lives que tenham conteúdo doutrinário e teológico. E eu faço uma pergunta, e fiz na ocasião. Isso, além de tudo, ela depõe contra a ordem democrática do Estado de Direito. Porque ela vai contra o Estado democrático do direito, tira a liberdade das pessoas, né? Exercer o seu direito. Com a pandemia, quem não se vale de lives para trabalhos e para toda sorte de coisas, não é? Então, com o livro e com o Instagram, isso chama a atenção. Então, você foi convidado. Não, quando isso tudo acontece, existe uma ala de um grupo de anciães que produz um dossiê. Esse dossiê... Olha aqui, gente, então realmente existiu um dossiê. Olha, irmão, que é da CCB, você me ligou aqui e falou que não existiu dossiê, coisa nenhuma, irmão. Pô, irmão, por favor, confiei em você, acreditei em você. Você me falou que estava tendo mudança aqui. Então, até que parte você me falou a verdade, irmão? Olha isso aqui, irmãos. Então, os anciões fizeram um dossiê realmente contra ele, olha só. Toda sorte de coisas, não é? Então, com o livro e com o Instagram, isso chama a atenção. Então, você foi convidado. Não, quando isso tudo acontece, existe uma ala de um grupo de anciães que produz um dossiê. Esse dossiê, ele não era deliberativo, ele era instrutivo. O que ele instrui a presidência da congregação? Que o irmão Ricardo, então, não reúne mais condições de ser ancião na congregação por supostamente ter quebrado este código de ética. Quais, então, eram as ofensas
do irmão Ricardo contra este código de ética. Primeiro, o irmão Ricardo escreveu um livro de teologia. Mas outros anciãos já escreveram Sim, livros. exatamente, que está envolto em polêmica. Olha o que o César Cavalcante falou, mas os outros anciões já escreveram outro tipo de livro. Já, olha só, gente. Então o dossiê foi verdadeiro dos anciões. Aí, olha só, gente, meu Deus. Não tenho essa pretensão deste livro ser um livro de teologia, muito embora a própria Bíblia é teologia, tradução da Bíblia é teologia, olha. a congregação vende, comercializa nos fundos bíblicos um dicionário bíblico que leva o nome Tyndale, não é, que é um grande expoente da reforma e que é teologia também. Então, qual era a minha leitura? A CCB vende esse livro teológico, dicionário bíblico, feito por outros teólogos, e proíbe as pessoas de ler livro de outro teólogo. Meu Deus do céu, hein? Comercializamos, ou a congregação comercializa um tratado teológico, mas não recomenda nós termos acesso à teologia. Então, ela vender e ganhar dinheiro com livro teológico, pode, mas o povo ter acesso aos livros teológicos fora do que ela permite, não pode. Rapaz. Então, nesse dossiê, então, eu sou acusado de ter um livro de teologia, de manter um canal no Instagram e no qual eu falo de teologia, de fato falo. Eles diziam que eu participava de lives, nunca fiz nenhuma live, até hoje nunca participei de uma live. Eles diziam que eu havia participado de lives, que eu era simpatizante da Igreja Presbiteriana, isso de fato era e sou, faz parte da minha história, e que eu defendia o conhecimento bíblico e teológico, e de fato defendo. Quando tudo isso acontece... Olha, foi por defender o estudo teológico e bíblico, fizeram isso, colocaram isso no dossiê, gente. Meu Deus do céu, cara, é triste, hein? Explode, vaza. Eu não sou destituído, não chega nessa instância. Eu me antecipo e eu redijo a minha carta de renúncia ao Ministério de Ancião. Isso foi agora em 2025? Foi em fevereiro de 2025. Já tudo isso culminando com o lançamento do livro. Bom, como o tempo voa, né? Eu falei que esse bloco ia ser curto, e o problema nosso é que não é só na internet, mas... E aqui tá lá, tá, irmãos? No canal do César Cavalcante, coloca aí no YouTube, entrevista, né? César Cavalcante, Ricardo Pavanelli, Ricardo Albuquerque. Gente, eu fiquei abismado nessa fala aí do irmão, porque, gente, poxa vida, o irmão me ligou aqui, falou que era da CCB, que não teve nada de dossiê, que era mentira, que não teve dossiê nenhum, que ele saiu porque ele quis. Olha só, gente, então teve um dossiê, olha. Então, aqueles áudios que saíram aí, que teve um dossiê, alguns irmãos anciões, cooperadores envolvidos. Meu, é tudo verdade, irmãos. Meu Deus do céu, cara. O que falar? Peço perdão, irmãos, que às vezes vocês falam assim, Júnior, deixa o cara falar, eu não posso, irmão. Para você, isso se chama react. Você pegar um vídeo de outra canal e você trazer no seu canal e você fazer um react. O que é react? Reação àquele vídeo. Eu posso comentar, posso analisar, que nem eu estou fazendo aqui agora. Eu não posso pegar só o vídeo lá e deixar ficar passando aí, né? Pode dar problema para mim no canal, entendeu? Mas o Ricardo falou tudo, gente. Eu fico triste, sabe o que, irmãos? Porque a gente às vezes acredita, irmãos que me falam comigo da CB e falam que vai ter mudança, que tem uma ala lá que quer pôr um estudo bíblico. Mas agora tudo que ele me falou agora cai por terra, porque ele disse que não. Ele tá lá dentro, diz que está lá dentro. Tem até acesso ao Braz. E dizer que não teve, me ligar, falar que não teve, até falei, então será que o Ricardo está mentindo? Que não teve esse dossiê, que ele saiu porque ele quis, que ele já queria sair, não sei o quê, e agora ele veio dizer toda a verdade. Então tudo aquilo que o Ricardo falou era verdade, que no lançamento do livro, um ancião aí da São Paulo aí, ligava para as pessoas não ir no lançamento do livro. Então era tudo verdade, o Ricardo falou. Então dossiê, irmão, eu confio em você, cara, meu. Eu fico triste porque essas pessoas vivem dentro da igreja e mentem, gente. O que eles ganham mentindo? E eu creio que tem muita coisa a mais que o Ricardo vai falar. Viu? Aos poucos ele vai soltando e ele tem muita coisa a mais a falar. Mas é triste, hein, gente? O Espírito Santo falou para ele, você vai pregar a verdade? Olha, gente, você vai pregar o que a instituição pede ou a verdade do evangelho? Como será diante de Deus? E aí ele prega salvação pela graça, somos salvos pela graça. Efésio, né? E aí o ministério procura ele e fala assim, você está pregando muito sobre Paulo. Olha, ouve isso aqui, irmão da CB. Manda esse vídeo para a pessoa que é da CCB, parente, amigo. O ancião, o irmão do ministério procura ele, supostamente ele que estou falando isso, né? E fala assim, você está pregando muito sobre Paulo e sobre Jesus, sobre santificação.
Dá uma balinha pro povo. Sabe o que é a balinha? Prega a benção pro povo. Pega o que o povo quer ouvir. Dá pro povo que eles querem ouvir benção. Como ele começa a pregar a verdade do evangelho. Gente, comente aí, deixe seu like, se inscreva nesse canal. Então eu não fico triste, sabe, irmão? Então tudo que o Ricardo falou era verdade. E o pior, tudo que o irmão me falou, que é da CCB, que disse que estava tendo mudança, que tinha reunião, muitas coisas iam mudar, tinha uma grande parte que era mudança, agora eu vejo que agora... Até onde esse irmão mentiu para mim? Porque se ele mentiu que não teve dossiê e ele estava lá, ele tem acesso lá dentro aos homens grandes, até que ponto ele mentiu para mim? Então agora, meu Deus do céu, não dá para acreditar mais. Eu, por um tempo, deixei de acreditar nos crentes da congregação, né? Agora voltei um pouco a crer alguns, mas agora ele só mente. Ele só mente, gente. Todos eles só mentem. Que nem o outro que mentiu aí, que aquele irmão que estava com o processo lá contra o ancião de Campinas perdeu. Ele falou assim, ele não vai ganhar, mas vai ter que fazer um acordo, mas já fez um acordo, nem teve um julgamento. Ele já julgou a causa a favor da CCB, né? Julgou a causa a favor do ancião. O pessoal me manda corte, eu falo, não me manda, mas não tem jeito, sabe, gente? Meu Deus, quem acreditar, irmãos? Comente aí, deixa o like, se inscreva no canal. Então, realmente, irmãos, olha, prega, dá uma balinha pro povo. Você está pregando muito sobre Jesus e sobre Paulo. Dá uma balinha pro povo. Tipo assim, joga umas promessinhas pro povo. Para encerrar aqui, irmãos. Só Deus da nossa vida, Deus que nos resgatou, né? Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e cego, sem Deus e sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e cego, sem Deus e sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Bem-aventurados somos nós, que quando Jesus estendeu as mãos para nós, nós seguramos, sabemos que é só Ele, irmãos, só Ele na nossa vida. Comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal, coloca a sua opinião aí, gente. O ancião fala, pega um docinho pro povo, tá pregando muito sobre Jesus, sobre Paulo, dá uma balinha pro povo. Gente, depois eu falo aqui que teve pessoas que me procuraram do ministério dizendo que falaram para ele pregar a benção pro povo, que o povo gosta. Então você vai lá dentro achando que é Deus falando? Claro, gente, na igreja de 500 pessoas, amanhã a porta vai se abrir. Não, 500 pessoas, tiver 100 desempregados, 100 mandando currículo, amanhã a porta vai se abrir. Um abre, 99 não abre. Aqui você pegou a palavra errada. E se você não buscasse a palavra, e você orasse dentro de casa, e pedisse a Deus, a porta ia se abrir? Fica a pergunta para você que é da CBI. Se você não fosse buscar a palavra, o Neymar busca a palavra, bilionário. Você está entendendo? A palavra é o evangelho. Luz para os nossos pés é a tua palavra, Senhor. Um grande abraço, fique com Deus. Gente, esse relato do Ricardo, triste saber que o irmão mentiu para mim, da CCB. Mas o que mais passou na minha vida foi pessoas que me enganaram, mas só mais um. Um grande abraço, fique com Deus.